Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de nós compartilhar mais uma ministração daquelas que nos liberta, nos faz crescer, nos tira das mãos dos lobos, das unhas dos lobos. Então chegou esse momento. E para participar neste momento, eu vou pedir para você abrir principalmente a sua mente, né, e a sua Bíblia. O tema eu até já anunciei no vídeo passado, né? É os 144 mil do Apocalipse, que nós vamos tentar se aproximar o máximo que nós puder dessa verdade. Porque nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele é todo cheio de metáfora, de simbologia, né? Comparações de sombras. Então, quase nada do Apocalipse é real. Tudo são representações por metáfora, por simbolismo, né? Então, vamos, meus amados, entrar nessa noite, nessa ministração, os 144 mil do Apocalipse. Quem são eles? Isso aí eu estou trazendo essa pregação por trazer, né? Porque é só ler a Bíblia e ver que isso está claro quem são os 144 mil do Apocalipse. É porque talvez muitos não tenham visto vídeos de certas igrejas por aí, por exemplo, a igreja Testemunha de Jeová, né? A igreja Testemunha de Jeová diz que os 144 mil são os anciões deles, que está se formando a cada dia, né? Vai se formando, e quando chegar aos 144 mil, Deus vai acabar esse mundo, né? Testemunho de Jeová são duas igrejas que mais batem neste assunto. A principal delas é a Testemunho de Jeová, e a segunda é a Igreja Adventista, porque uma saiu da outra, né? Então, as igrejas adventistas também batem nessa tecla que vai viver gente aqui nessa terra, né? Quando Jesus voltar, segundo eles, né? A igreja de Cristo não está esperando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, esses 144 mil que a igreja Testemunho de Jeová diz que são eles, já a igreja adventista diz que são os deles, que vão viver lá no céu. Esses 144 mil vão viver lá no céu. Olha só a ideia. E eles, os membros, vão viver aqui nessa terra. Olha só. Então, meus amados, nós vamos tentar chegar o máximo possível nessa compreensão. E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, é claro, né? No capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Amém, meus amados? Abra bem seu entendimento. Eu já expliquei, né? O livro do Apocalipse quase nada de real tem no livro do Apocalipse. Tudo são simbologia, são metáfora, são linguagem de comparação. Vamos lá. Eu não quero demorar muito nessa noite, né? Hoje aqui em São Paulo, meus amados, tá frio. Só para você ter uma ideia, as igrejas lagoinhas viraram tudo bola de neve nesse dia de hoje, porque está frio. E amanhã, a promessa é que amanhã vai estar mais frio ainda. Então não vai sobrar uma igreja lagoinha que não vire bola de neve. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 14, vamos lá. Depois disto, vi, eu quero muito,
se você, nem eu tenho falado, você abrir a sua mente, o seu entendimento, né? Em primeiro lugar, você tem que saber quem está falando aqui, né? Quem escreveu isso aqui, quem é que está falando, para quem e o ano, né? A época que foi escrita, que todos cremos que foi lá, não pode ter passado do ano 70, esse livro. Esse livro acho que é mais um daqueles que não tem data. Jerônimo, o pai da igreja católica, ele diz que esse livro foi escrito no ano 95, mas não há a mínima possibilidade desse livro ter sido escrito no ano 95, porque o anjo aqui manda medir o templo. E no ano 95 não tinha mais nada de templo. Então o que era que João ia medir aqui? Não ia medir nada. Então tá bom, vamos lá. Depois disto vi. Então João viu. Aqui não está escrito, meus amados, é bom que você faça conjugação de verbo, né? É isso que chama. Conjugação de verbo. Ele está dizendo que viu. Se essas coisas aqui fossem acontecer ainda para os tempos futuros, aqui, João podia estar dizendo aqui, vão ver. Mas se vê que a palavra aqui está no pretérito presente do passado. Ele viu. Eu vi, né? Depois disso, vi. Então, como isso aqui faz 2000 anos que aconteceu, que foi escrito, João estava vendo, ele não ia ver, nem a igreja verá. Ele estava vendo acontecer isso aqui. Tá bem? Depois disso, vi 4 anjos. Eu já estou cansado de falar nos meus vídeos antepassados aí, que na velha aliança, a velha aliança era ministrada por anjos. Ministrada por anjo. E João, ele foi escolhido, ele recebeu um chamado para pregar lei aos judeus, aos seus contemporâneos. Então, tão logo, seria anjo que João ia ver. João não podia estar vendo aqui outra coisa se não fosse anjo, porque eram os anjos que ministravam a velha aliança. Vamos lá. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Essa terra aqui é Jerusalém, é Israel, né? Já estou cansado de explicar também isso. É Israel. Quando a Bíblia fala de terra, está falando de Israel, ou diretamente a povos judeus. Quando a Bíblia fala de água, está falando diretamente aos gentios, né? Foi muito bem explicado isso. Então não tem como ficar pensando. Os 4 cantos da terra, conservando segundo esses 4 anjos, preste atenção, um detalhe aqui. Esses 4 anjos, o que é que nós podemos, já que está lá na frente, os 4 juízo de Deus que aconteceu. Então, como essa palavra, essa Bíblia, a igreja romana misturou tudo no liquidificador e pôs aqui para você ler, por exemplo, essa passagem era para estar lá no princípio, antes da guerra, mas ela está depois, justamente para lhe confundir, né? A guerra, você vê que a guerra já passou, no capítulo 6 que nós lemos, né? E aqui está vindo os anjos, 4 anjos, que nesse caso teria acontecido primeiro. 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, conservando seguros os 4 ventos da terra, né?
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre... Que você quer que eu diga mais aqui? Que se era para estar antes da guerra, mas está depois da guerra, né? Porque os 4 ventos seriam os 4 juízos. Então, o anjo estava segurando eles lá, que não era o tempo, não tinha chegado o momento ainda, estava segurando, mas agora ele soltou, onde deu início no cavalo branco, que nós lemos lá atrás. A terra nem sobre o mar, nem sobre os gentios, nem sobre árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo de Deus. Esse selo de Deus, ele quer dizer autorização, escolhido. Autorização, escolhido. Que no caso, lá atrás, que nós já lemos, quem era? Quem está lembrado? Quem poderia ser esse anjo que foi selado? Um só aqui, ó. Aqui, um só. Vi outro anjo, um só. Outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, ou sendo, tendo autoridade, sendo ele escolhido, né? Tudo é o que entra aqui. Autoridade, escolhido, ungido. E quem era esse cara aqui, esse anjo aqui? Que anjo, eu também já expliquei em outros vídeos meus, anjo, não existe anjo sem um corpo humano. Anjo sem corpo humano, ele não é um anjo, ele é um espírito. Então esse escolhido aqui, esse anjo que subiu aqui, quem seria? Vespasiano, o rei, o imperador daquela época. Tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano. Você vê que está falando de guerra, né? Por isso que eu digo que essa passagem aqui era para estar lá antes da guerra, para depois entrar a guerra, mas está depois. Dando à terra e ao mar, 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selamos na fronte dos servos do nosso Deus. 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. 144 mil, que a igreja Testemunha de Jeová diz que são os anciões deles, né, que vão morar no céu, e os coitados que sustentam a vida deles lá, aqui na terra, depois de 1000 anos. E a igreja adventista também, que seriam os pastores deles que vão viver lá no céu, e os coitados que pagam o salário deles e as boas vidas deles aqui nessa terra, depois de quanto? De 1000 anos. Mas tudo isso aqui já passou, o que eles vivem é o quê? O engano. 140 mil, porque aqui já vai explicar quem é os 144 mil. Então não existe a mínima possibilidade disso aqui estar para frente, né? E os 144 mil de todas aqui, ó, de quem era os 144 mil? De todas as tribos, dos filhos de quem? De Israel. Aqui não tem filho brasileiro, não tem filho francês, não tem filho japonês, né? Quem era, da onde eram as tribos de quem? Dos filhos de Israel. Eram 12. Então, cada filho de Israel, que era Jacó, quando a Bíblia fala em Israel, ela está falando de Jacó.
Jacó. Não está falando do país Israel, está falando de Jacó. E esses seriam os 12 filhos de Jacó, que representavam as 12 tribos. Amém? Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. 12 vezes 12, 144. Amém? Então, tá aí. Nós já podia parar aqui agora. Mas nós vamos ler mais um pouco. Então tá aqui quem eram os 144 mil de selado do livro do Apocalipse. Isso aqui, você está lendo comigo, não tem nenhuma simbologia disso que nós lemos agora. A escrita aqui, ela está limpa, ela está direta. A escrita não deu volta, a escrita está direta, e dizendo que era das 12 tribos de Israel. Esse eram os 144 mil escolhidos antes do ano 70. Então, esses 144 mil já teriam sido escolhidos e selados. Amém, meus amados? Versículo 9. Depois destas coisas, você vê que sempre está no pretérito presente do passado e nunca no futuro. Então você vê que está claramente que tudo isso já se passou. As tribos, inclusive as tribos que não existe mais nenhuma sequer para remédio. Não existe mais tribos. Então você vê que isso aqui é um jornal velho. Depois destas coisas eis que grande multidão, agora entrou na grande multidão, que seria quem? Os gentios. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, gentios. Você vê que a palavra, ela está direta, a palavra, ela não está por simbologia, está direta. Se não fosse judeu, era gentios. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, né? Diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas, eu já expliquei também lá no vídeo das 7 almas do altar, debaixo do altar, né? As vestiduras brancas lá das almas debaixo do altar, não era veste de linho branco, não. Era que o povo do judeu, os povos hebreus, eles tinham o costume de que quando todo sacerdote, todo ancião que se aposentava, eles passavam pelos exames de consciência. E se eles passassem nos exames de consciência, como eles tinham prestado um bom serviço, eles tinham sido fiel, eles recebiam uma veste branca como diploma, como um troféu, representando o que eles tinham sido. E essa multidão de vestes brancas aqui, quem seria agora? A igreja
seria os gentios, a igreja de Cristo lavada, já lavada com seu sangue, que se tornou que deu com o sangue de Cristo, ele nos purificou. Então, se nós estamos purificados, ele estava vendo aqui o que? Pessoas de vestes brancas, pessoa justa. Não era veste, porque lá no céu não tem pano, espírito não veste roupa, espírito é espírito, amém? Vestidura de vestes brancas, com palmas nas mãos, clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, né? Pertence a salvação. 11, todos os anjos estavam de pé, rodeado ao trono, aos anciões e os 4 seres viventes, e entre o trono se prostraram sobre o seu rosto, né? E adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo: Amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força seja ao nosso Deus. Seja o nosso Deus pelos séculos, preste atenção, seja o nosso Deus, um só, pelos séculos dos séculos, e Jesus de Nazaré, o reino, ele mesmo ele falou que ele ia estar com aquele povo até o final daquele século, só até lá. Ele não ia ficar pelos séculos dos séculos. Quem fala isso é os crentes, que não tem um entendimento disso aqui. Mas quem ia ser o Deus era o Deus pelos séculos dos séculos. Jesus de Nazaré, ele mesmo afirmou que ia ficar com eles até o final daqueles séculos que eles viviam. Amém, meus amados? Versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes, né, no plural, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Um dos anciões, não tem nome, um dos anciões. Preste atenção na palavra aqui, ó, no versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra, não falou o nome, tomou a palavra e fez a pergunta, né? Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Né? E da onde vieram? Da onde vieram? Ele fez a pergunta, os anciões. Versículo 14. Respondeu-lhe o seu Senhor. Respondeu-lhe o seu Senhor. Tu sabes, você vê que o anciões, presta atenção, o anciões fez a pergunta e respondeu-lhe, né? Meu Senhor, tu sabes. Então ele fez uma pergunta, essa pergunta era quase uma pegadinha, né? Perguntou para João, que nós queremos acreditar que era João, e João respondeu: tu sabes, meu Senhor, tu sabes de onde eles vêm, tu sabes. Ele então me disse, você vê que ele sabia mesmo, ele jogou uma pegadinha, né? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que
que começou no ano 66, no meado do ano 66, e perdurou até agosto do ano 70, a grande tribulação que os crentes esperam hoje. Você vê que aqui não tem nada para acontecer. É só você ter entendimento e ler com entendimento. Da grande tribulação, lavaram, presta atenção, é que os crentes vão lendo, os pastores vão lendo para enganar a igreja vai recebendo porque não entende nada, mas presta atenção na palavra. Lavaram no passado, lavaram, não vão lavar. Então, se esse livro aqui tivesse para acontecer no futuro, que ninguém sabe quando, o que era estar aqui, vão lavar, mas não, já lavaram. É lógico que já tinha lavado. Jesus aqui já tinha ido à cruz, já lavaram, já estão purificados, já estão de veste branca alvejada, com o sangue do Cordeiro. Você vê que você não tem nada aqui para acontecer, mas a igreja faz questão de ser enganada. A igreja quer ser enganada. Lavaram suas vestiduras e alvejaram, tudo no passado, alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Alvejaram ou não alvejaram? Alvejaram. Não, era até o 14 nós ia lendo, né, meus amigos? Então, aqui você está vendo claro que esse livro do Apocalipse é um jornal velho. Já aconteceu tudo. Não tem nada para acontecer. Efésio, capítulo 1, versículo do 11 ao 14. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também, Paulo, quem está falando aqui é Paulo, há quase 2000 anos atrás. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aqui não está conforme uma campanha, não está conforme dízimo nem batismo, não está conforme Santa Ceia, que não tem nada disso. É que os crentes gostam de ser enganados. 12. A fim de sermos, você vê Paulo incluído aqui, assim de sermos para louvor da sua glória. Nós, Paulo incluído aqui. Então, se tivesse alguma coisa aqui do Apocalipse para acontecer, Paulo ia ter que se ressuscitar de novo. Nós, os que antemão esperamos em Cristo, preste atenção, Paulo e todo aquele povo, eles esperavam em Cristo a volta de Jesus. Esperava em Cristo a volta de Jesus. Porque só depois da volta de Jesus era que ia ficar definido quem era e quem não era. Amém, meus amados? Esperamos em Cristo, mas nós não estamos esperando em Cristo. Cristo está em nós. Cristo está em nós. Esperança que se vê não é esperança. Estou cansado de falar isso. Esperança que se vê não é esperança. Cristo está em nós e nós estamos nele.
Nessa época aqui, há quase 2.000 anos atrás, não. Eles estavam esperando. Amém? Versículo 13. Em quem também vós, aos Efésios, né? Vós, depois que ouviste, depois, não foi antes da cruz, não, foi depois. Preste atenção, depois que ouviste a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O Evangelho de Cristo. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés era uma mentira, era uma meia mentira naquela época. Naquela época, a lei de Moisés já era uma meia mentira, porque se pregava as sombras das coisas futuras. As coisas futuras chegou, então virou, a lei de Moisés virou totalmente uma mentira, totalmente, se for pregada aos dias de hoje. A lei de Moisés pregada para os dias de hoje é uma mentira totalmente. Naquela época era meia mentira. Amém? E o Evangelho de Cristo aqui, depois que vocês ouvirem o Evangelho da verdade, a palavra da verdade. Amém, meus amados? O Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o Evangelho vai trazer a salvação para vocês, vocês têm que crer, tendo nele também crido, foste o quê? Selados na volta dele. Creu. Preste atenção, meus amados, o que é que Paulo está pregando aos Efésios? Vocês creram no Evangelho que eu preguei? Beleza, amém. Vocês creram no Cristo ressuscitado? Sim. Então vocês vão receber o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a certeza que Deus está em vocês, que Deus vai viver eternamente com vocês, não mais só ao final do século. Tá bem? Mas quando depois da pregação do Evangelho, não antes. Jesus de Nazaré pregava o Evangelho. Jesus de Nazaré nunca pregou graça, porque ele vivia a lei, ele era um judeu, cumpridor de lei. Depois também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. 14, o qual é o Evangelho de Cristo. Ele é, presta atenção, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, o resgate da sua propriedade, está se falando de quê? Do Espírito. A propriedade é o Espírito Santo em nós. Então, até ele vir resgatar, nós estamos o quê? Seguros. Estamos seguros. Aqui não está se falando de carne humana. Essa propriedade aqui é o Espírito Santo, né? Eu vou até ler de novo. O qual é o penhor da vossa herança. O Espírito Santo é o penhor da vossa herança, né? A promessa pregada há anos e anos antes de Jesus, né? E aqui ele está confirmando o qual é o penhor da vossa herança até o resgate. Até essa carne tombar, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, meus amados? Amém? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Esse resgate aqui, do grego, seria sotéria, tomada à força.
né? Sotéria, tomada à força. A morte não tem mais poder sobre o nosso espírito. Amém? Segundo aos Coríntios, um pouquinho mais atrás, já estamos terminando, falei que ia ser rápido hoje, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler o 21 e o 22. Versículo 21, é isso mesmo? Vamos ler errado. Capítulo 1. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo, não é em Moisés, é em Cristo, e nos ungiu o Espírito Santo. Ungiu, né? Agora os crentes, os pastores e os pastores faz isso sem entendimento. A igreja recebe sem o entendimento. Os pastores não têm um entendimento. O que é nos ungiu, aí eles pegam o quê? Uma taça de óleo e derrama na cabeça do crente. Receba aí o Espírito Santo. Você está sendo ungido. Aí enche a cabeça do crente de óleo. Se pôr no fogo, frita, vai assar, né? E o crente não tem um entendimento, recebe. Mas ungiu aqui, derramou o Espírito Santo da pessoa. Em nós, no caso, em nós, né? Convosco em Cristo, e nos ungiu, e Deus, nos ungiu, e Deus, né? Convosco em Cristo, e nos ungiu, e Deus, que também nos selou, você vê tudo no pretérito passado, nos selou e nos deu o penhor, o Espírito dele, a sabedoria dele, o penhor do Espírito em nosso coração. Você recebe isso? Isso não é para qualquer um não, meus amados. Se você tem um entendimento para receber isso aqui, é porque você é um cristão autêntico. Você não é um cristão falso que tem nessas igrejas por aí, recebendo óleo na cabeça e dizendo que está recebendo Espírito Santo. Amém? E para nós encerrar hoje, eu nem vou falar das duas tribos que foi tirada, né? Que depois de José, a tribo eu acho que de Manassés, que virou duas, Dan virou Efraim e Dan. A tribo as duas tribos foram extintas, Efraim e Dan. Certamente porque essas duas tribos foi as tribos que mais entraram na idolatria, né? Na idolatria. Então elas foram extintas, essas duas tribos aqui, e a tribo de José virou duas, no caso, né? Para que pudesse se manter as 12 tribos. Então as duas tribos virou Efraim e Manassés. Amém? Vamos encerrar em Romanos. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. A tribo de Levi, né? Também, que foi uma tribo extinta. Elas não tinham promessa. A tribo de Levi não tinha promessa. A promessa das tribos de Levi era o dízimo dos irmãos deles, né? A tribo de Levi, eles recebiam dízimo, acho que, se não me engano, de 48 cidades. Eles recebiam o dízimo. Bem, vamos encerrar por hoje
Abra sua Bíblia no livro de Romanos para nós encerrar. Um pouquinho mais atrás. Romanos no capítulo 8. Do versículo 20 ao 25. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, assim, qualquer coisa, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida, na esperança da própria criação será redimida do cativeiro. Redimida do cativeiro. Agora está falando do que? De carne, né? Do cativeiro, da corrupção para liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Isso é 2000 anos atrás, não é agora. 2000 anos atrás. 23. E não somente ela, mas também nós. Olha a Paulo envolvido aqui de novo. Mas também nós, que temos a primícia do Espírito, as promessas que já viemos salvo do céu. Nós viemos salvo do céu e voltaremos salvo para o céu. O nosso espírito, não a carne. Essa carne vai virar pó e não vai ter jeito. Inclusive, esse dia eu falei, não sei se eu cheguei a falar, eu estou preparando aqui uma matéria, porque eu quero materializar, porque os crentes, eles não creem em Deus, eu já falei isso, os crentes não creem. Os crentes querem naquilo que eles possam ver. Por isso que eles dizem que Jesus é Deus. Você está me entendendo? Por isso que os crentes dizem que Jesus é Deus. Porque Jesus de Nazaré era o corpo. O corpo eles viram. Então os crentes eles precisam ver para crer. Nós não. Nós cremos sem ver. Mas como os crentes precisam ver para crer, eu estou preparando aqui uma matéria que eu quero mostrar para os crentes, né? Provar para os crentes que eles, os crentes, isso que eles acham que vão encontrar papai lá no céu, mamãe, tio, irmão, filho, que já foram antes, que eles vão encontrar lá no céu, eu quero provar para eles que eles estão enganados. Eles não vão encontrar lá ninguém. Eu estou preparando aqui uma matéria que eu quero materializar, né? Eu quero materializar que eles não vão ter condições de encontrar ninguém lá porque essa carne não vai encontrar, porque simplesmente essa carne não vai para o céu. O que vai para o céu é o Espírito, amém? E eu estou preparando uma matéria aí para mostrar como acontece, as coisas acontecem. Lemos até o então somente ela, mas também nós que temos as promessas do Espírito, as primícias, né, do Espírito, igualmente gememos. Não era porque eles tinham a promessa do Espírito que eles não sofriam na carne. Não, essa carne vai sofrer sempre. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, depois da morte, depois de tudo. Os homens aqui estavam aguardando a adoção de filhos. Eles não eram ainda, depois da morte, depois da cruz.
Nós não podemos viver o que eles viviam, porque hoje nós já somos filhos. Eles, antes da volta de Jesus, eles não podiam dizer quem era filho e quem não era. Só depois da volta, como nós sabemos, segundo a escatologia consumada, que nos mostra que Jesus voltou no ano 70, então nós sabemos que nós somos filhos de Deus, né? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a separação da carne e do Espírito de Deus. Carne, pó, volta ao pó, e o Espírito volta a Deus. Amém, meus amados? Versículo 24, vamos ler até o 25. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos, na esperança. Então, antes da volta de Jesus, eles diziam que era salvo pela esperança da promessa. Não era nada real ainda. Só depois da volta que era real. Fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Como espera? Eu vejo que eu estou em Cristo hoje e Cristo está em mim. Como que eu vou esperar? Como? Não tem. Se eu falo que eu estou esperando em Cristo, eu estou dizendo que Ele não está em mim, nem eu nele. Amém, meus amados? Como espera? Vamos ler o 25? O 25, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, eles esperavam quem? Cristo, Jesus voltar, e depois da volta de Jesus e Espírito Santo, a certeza da salvação. Esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência aguardamos. E só encerrou o 20. Encerrou. Tem ponto e vírgula, tem ponto final. Com paciência aguardamos. Então, meus amados, eles, há 2000 anos atrás, antes do ano 70, eles aguardavam. Mas nós não. Nós não podemos aguardar uma coisa que nós vemos. Nós sabemos que Jesus voltou. Sabemos que Ele voltou. Então, a nossa salvação hoje é certa. Não é duvidosa. Né? Eles viviam na dúvida, nós não. Amém, meus amados? Então, está aí mais uma ministração que sempre nos traz clareza. O cristão jamais ele pode viver confundido, porque Cristo ele não é confusão, ele é clareza, né? Por isso se chama revelação, é clareza, amém? É luz. Onde há luz, não pode haver sombra de nada, não pode haver sombra, amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês sejam abençoados pela graça de Cristo, porque essa graça é que nos abençoa. Quando você crê na graça de Cristo, quando você pratica a graça de Cristo, amém? Então sejam todos abençoados, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, amém? Em todas as áreas da sua vida também, amém? E até domingo, com um novo estudo, amém? Uma nova ministração. E até lá. Fica com Deus, fica em paz. Paz eterna a todos.